olhadinha sobre os comentários. Então, mais uma vez, boa noite, né? Vamos lá começar a aula. E para iniciar, irei fazer uma breve revisão, certo? Do que a gente viu na semana passada, as concentrações que a gente estudou, né? Mais especificamente, duas concentrações que a gente viu na semana passada, que foi molaridade e título. E aí fica uma dica bem importante, certo, pessoal, para vocês. Para quem está se preparando mesmo para valer para o Enem, e eu creio que esse é o objetivo de vocês, caso contrário, vocês não estariam aqui, né? Tenho quase certeza disso. Então, é importante que vocês não se prendam somente a essas aulas do cursinho. Como assim, professora? Por exemplo, eu ministrei a aula passada, né, sobre molaridade, sobre título. Então, isso não impede com que você pesquise também outras fontes, assista outras videoaulas no YouTube, ou vá até o livro didático de vocês, ou pesquisem em alguma fonte na internet, certo? Para que vocês vão tendo um domínio maior e um conhecimento maior sobre os conteúdos. Isso para qualquer disciplina, certo? E assim, o Enem requer uma preparação muito grande, né? A gente sabe que é um exame bem puxado, não deveria ser diferente, né? Porque ele abre as portas para a universidade, então não é uma coisinha tão simples. E assim, a dica que eu dou é continuem, certo, no foco de vocês. O Enem faz parte do projeto de vida de vocês, que a partir do Enem, né, vocês vão conseguir abrir muitas outras portas, mas também não queira que tudo da sua vida se resuma ao Enem, certo? Não é uma única vez que você vai ter chance de fazer. Se não se der bem na primeira vez, vai tentar outra, e assim vai tentando, certo? Nem sempre vai dar certo na primeira vez. Isso não quer dizer que você não tenha conhecimento, que você não saiba dos conteúdos, certo? Porém, precisa de preparo, né? Como eu falei para vocês. A gente precisa se dedicar, e eu sei que muitos aqui estão em aula, né? Ainda estão na escola, tem muitos das primeiras séries, segundas séries e terceiras séries aqui, não sei o quantitativo, mas assim, eu sei que vocês têm uma rotina escolar e também devem priorizar. Automaticamente, quando vocês priorizam a rotina escolar de vocês, né, os estudos de vocês estão priorizando o Enem, obviamente, né? E, consequentemente, o projeto de vida de vocês. Então, vocês precisam, por exemplo, montar um cronogramazinho de estudo. Trabalho muito isso com os meus alunos, né? Valton é um dos meus alunos lá na Escola Almiro de França, em Caraúbas, e eu tenho uma disciplina de estudo orientado e eu sempre procuro auxiliar nesse sentido, de organizar, né? Gerenciar o tempo de vocês. Ah, professora, mas o meu tempo é muito corrido, eu quase não tenho tempo para estudar, eu só assisto essas aulas aqui, e a maioria do meu tempo eu faço as atividades da escola, certo, tudo bem, você não está errado, certo? Eu não posso dizer que você está errado. Porém, talvez se você tivesse talvez não, com certeza se você montasse um cronogramazinho, uma agendazinha, se organizasse, você encontraria alguns tempozinhos extras aí para estar se dedicando, né, mais ainda para o Enem. É importante também ter um momento de lazer, certo? Não é interessante você estudar quase 24 horas por dia. Obviamente que isso é quase humanamente impossível, né? Então, vocês têm que saber distribuir o tempo de vocês. Ah, eu trabalho. Trabalha de que horas? Ah, eu trabalho só pela manhã. Então, o seu cronograma vai ser montado pela manhã, voltado para o seu trabalho. À tarde, eu tenho uma aula na escola, eu estudo, faço a segunda série, sei lá. Então, organiza esse cronograma, né, voltado para a escola. E aí, à noite, eu tenho um cursinho. Então, vai vendo aí quais os horários melhores, né, que você tem para estar se dedicando mais aos estudos. E para quem já está fazendo isso, né, continue, certo? Você está no caminho certo. Quem não está fazendo isso não quer dizer que está no caminho errado, certo? É só uma forma de você otimizar o tempo e gerenciar melhor ele, certo? Só essas pequenas sugestões, né, dicas. Então, vamos lá para a nossa revisão, né? Uma breve revisão, não tem como eu explicar tudo novamente, certo? Porque a gente já está com 4 aulas com essa, eu acho, já em soluções, e a gente tem outros conteúdos para ver. E outra coisa também que eu queria alertar vocês, né? A gente sabe que no cursinho não tem como a gente ver todos os conteúdos de química, que envolve aí 3 séries, né? Primeira, segunda e terceira série.
Isso na escola normal você leva 3 anos para ver esses conteúdos e mesmo assim a gente não consegue ver todos eles, né? Imagine no cursinho, né, que é menos de 1 ano e só uma aula por semana. Então, a gente, né, os professores, nós pegamos aqueles conteúdos que achamos cruciais, que são muitas das vezes base para outros conteúdos, e que geralmente é o que vem sendo mais cobrado no exame, certo? E a gente traz eles para trabalhar. Isso não quer dizer que vocês não tenham que estudar os outros, certo? Não tem que estar procurando, pesquisando. É interessante que vocês vão preenchendo essas lacunas, certo? E aí, qualquer dúvida, como alguns já me procuram, vocês podem estar tirando dúvidas, certo? No meu privado. Se eu não souber, serei bem honesta, direi, não sei, mas vou pesquisar, né? Vou procurar uma solução para lhe ajudar. Se eu souber, respondo na hora, certo? Então, vamos lá, né? Dando continuidade aqui. Deixa eu molhar aqui a garganta com algumas moléculas de água, né? Vocês sabem como é o nome químico da água? Monóxido de hidrogênio. Essa é a nossa aula sobre funções inorgânicas, que eu irei começar a próxima semana, se assim Deus permitir, né? Creio que dá para a gente finalizar hoje soluções. E aí a gente vai começar a ver sobre nomenclatura dos compostos, e aí eu vou tentar passar para vocês, né, os principais pontos de como você nomear um composto, como você identificar, certo? Montar a fórmula e tudo mais. Então, vamos lá, né? A gente viu sobre molaridade, que é um tipo de concentração das soluções, certo? E aí, para você calcular a concentração de uma solução usando a molaridade, a gente viu que existe 2 maneiras, ou seja, 2 fórmulas que você pode estar aplicando, certo, nos seus cálculos. Existe essa daqui, essa primeira fórmula, que é a molaridade igual ao número de mols dividido pelo volume da solução. Ou essa segunda aqui, que nada mais é do que um desmembramento dessa aqui, ó. Os químicos iniciais que criaram essas fórmulas, eles viram matematicamente, né, que dá para fazer esse desmembramento tranquilamente. Então, essa parte aqui da fórmula nada mais é do que esse N1, certo? Que é o número de mols, que é exatamente a fórmula dele. Para você calcular o número de mols de uma substância, você precisa da massa do soluto, né, ou seja, da massa daquela substância, dividido pela massa molar dele. E aí você encontra o número de mols. E para calcular a molaridade, nós podemos utilizar, né, uma dessas 2 fórmulas, como a gente viu. E aí eu resolvi 2 questões sobre molaridade, essa daqui do Enem 2010. Nessa questão aqui, nós utilizamos a fórmula mais completa, né, com o desmembramento da fórmula do número de mols. E aí, por quê? Né? Justamente antes de iniciar a resolução, eu perguntei a vocês, qual dessas 2 fórmulas nós iremos usar, a primeira ou a segunda? Todos disseram a segunda, né? E o porquê? Você olha para os dados que a questão forneceu, né? Aquela dica que eu dei, sempre retire os dados da questão. Anote lá no espaçozinho na prova, dados, aí você tira massa, foi dada a massa, deu a massa molar, deu o volume, está pedindo a molaridade. Então, a fórmula mais adequada é essa segunda aqui, como a gente viu, né? Porque os dados fornecidos me ajudam diretamente a calcular a molaridade utilizando essa fórmula. Pessoal, qualquer dúvida aí, podem abrir o microfone ou deixar aí no chat, certo? Eu vou já dar uma olhadinha. Fiz essa outra questão, utilizando também aquela fórmula, certo? A mais completa. E aí você pode estar se perguntando, professora, sempre vai se usar ela? Na maioria dos casos, certo? Digamos que em 95% dos casos, ou seja, quase 100%, utiliza-se essa daqui, certo? Por quê? Dificilmente uma questão, e principalmente no Enem, ela vai lhe dar o númerozinho de mol já bem bonitinho, certo? Então, ela vai lhe fornecer esses dados aqui. E aí, o mais adequado, né, é você utilizar essa fórmula, do que você ainda ir calcular o número de mols para depois aplicar na fórmula da molaridade, como eu falei na aula anterior, certo? Então, digamos que
quantitativamente, certo? 95% das questões a gente vai encontrar para utilizar essa fórmula aqui, de forma mais rápida. Mas se eu utilizar a primeira, professora, minha questão vai sair errada? Não, certo? Só que para utilizar essa primeira aqui, se você não tiver o número de mols, como eu falei também na quarta passada, você precisa calcular ele, certo? E aí, como é que se calcula o número de mols? É a massa do soluto dividido pela massa molar, como a gente viu. Depois de encontrar o N, aí sim você vem para essa fórmula. Aí você vai encontrar a molaridade. Então, é duas fórmulas que você vai usar. Agora, se você utilizar essa daqui é mais rápida, certo? Por quê? Essa fórmula aqui ó, já está aqui dentro. Então, você faz um passo só. Um passo só e morreu Maria Preá. Sobre molaridade, pessoal, ficou alguma dúvida? Dá uma olhadinha aqui no chat. Não, por enquanto tudo tranquilo, né? Então vamos prosseguindo. Vamos para frente, que atrás vem gente. E aí a nossa terceira concentração que a gente estudou foi o título, certo? Também conhecido como porcentagem. E aí ele pode ser representado por esse símbolo aqui, certo? Ou pela letra T, normalmente. E aí a gente viu que o título ele pode ser calculado em massa, ou seja, quando a questão me fornece somente dados em massa, tanto do soluto como da solução. Pode ser calculado em volume, quando todos os dados forem em volume, certo? Ou o título também pode ser calculado com a junção de massa e volume. E aí você vai precisar ter a massa do soluto e o volume da solução. Então, são essas três maneiras de você utilizar o título no cálculo da concentração de uma solução. E aí eu falei para vocês que o título o valor dele, né, tem que estar entre 0 e 1. Não pode ser um número menor que 0, ou seja, não pode ser negativo, certo? E nem pode ser maior que 1. Sempre tem que estar entre o 0 e o 1, ou seja, o título ele sempre vai ser 0, alguma coisa. No máximo, 1, certo? O maior. Quanto mais próximo de 1, maior é a concentração daquela solução. E aí a gente viu que para transformar o título em porcentagem, a gente pode estar multiplicando esse valor por 100, certo? Então, você vai fazer o cálculo utilizando uma dessas fórmulas aqui, e aí a gente viu, né, na semana passada a gente resolveu algumas, acho que foram duas questões, e aí digamos que você calculou e o seu título foi isso daqui, ó, esse valor, 0,15. Ele não está em porcentagem, certo? E aí como é que você faz para deixar ele em porcentagem? Multiplica por 100. Fazendo essa multiplicação, você vai chegar no valor de 15%. E agora você tem um título em porcentagem. E aí, quando você transforma ele em porcentagem, esse valor em porcentagem ele tem que estar entre 0 e 100, certo? Não pode passar de 100, porque obviamente já é 100%, certo? E aí, um exemplo bem clássico e principalmente que a gente vem usando agora, né? O álcool. Álcool 70, o famoso álcool 70, né? Que na pandemia, muitos que não conheciam, não sabiam, não faziam ideia, passaram a conhecer, né? Algumas pessoas achavam que álcool era álcool, então não importava a concentração, né? Não tem nem essa ideia da concentração, mas tem, certo? Faz muita diferença. Um álcool 40, por exemplo, ele é muito mais fraco do que um álcool 70. E aí ele vai ter muito mais água, porque você sempre imagina o 100, certo? Um 100. Se em 100 você tem 70 de álcool, 30 vai ser de água. Então, é um álcool, né? uma solução que tem uma boa concentração de álcool. Agora, se você tem um álcool 40, quer dizer o quê? Que você tem 40 de álcool e o resto de água, ou seja, 60. Então, vai ser um álcool bem mais fraco. E a gente vai estudar hoje também com relação às soluções que consideramos fracas, né? Que a gente vai dar um nomezinho muito conhecido na química, que é a diluição. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui no chat.
Raimundo perguntou, sempre vai aparecer esse símbolo na questão? O símbolo do título é, Raimundo, ou esse símbolo de porcentagem? Esse símbolo que parece um 2 de cabeça para baixo. Pronto. Nas provas, Raimundo, geralmente vai aparecer um T, certo? Pode estar informando um T. É somente alguns livros que trazem esse símbolo aqui, que digamos que é um símbolo original do título, mas ele pode ser representado pela letrinha T, certo? E aí a questão ela pode trazer esses dois termos, ó. Calcule a concentração em título ou calcule a concentração em porcentagem. Então, sempre tem que estar ligado nisso, certo? Título e porcentagem é a mesma coisa. Raimundo, tem mais alguma dúvida? Não, pode dar continuidade, Bel. Pode ficar à vontade, viu? Se tiver, não se acanhe, não. A gente fez essa questãozinha, né, para calcular o título em volume, no caso do vinho. Como eu falei para vocês, né, todas as bebidas alcoólicas, ela tem lá no seu rótulo, né, informando a concentração de álcool, porcentagem. Por exemplo, a cerveja, dependendo da cerveja, né, às vezes é 4,5%, 4,9%. A Skol Beats, eu acho que se não me engano, é 7%, algo assim, o próximo de 8%. E tem outra aí, uma Skol que é da Anitta, né? Que é bem mais concentrada, tem bem mais álcool, né? Ela é muito mais forte. Então, todas essas porcentagens das bebidas, né, se refere ao título. Então, se você quiser um dia se amostrar para algum colega de vocês, por exemplo, pegar o álcool 70 da casa de vocês podem estar dando uma aulinha aí sobre solução, sobre título, explicar, né, o porquê que é esse 70% de álcool, né? O que é que significa? Você vai dizer, 70% quer dizer que 70% desse álcool, dessa solução aqui é de álcool. Por exemplo, se for 100 ml, como eu já falei, né, 70 ml é de álcool e o resto é água. E aí a questão, ela pedia somente o título, né, no caso em volume, porque todos os dados aqui, ó, foram dados em volume, tanto o dado do soluto como da solução. E aí foi encontrado o título dessa solução aqui, no caso da solução de vinho, né? O vinho é uma solução. E aí, no caso, esse título aqui, ó, ele está no valor que é entre 0, vou colocar aqui o título, que está entre 0 e 1, certo? Ele não está em porcentagem. E aí, como é que se faz para transformar em porcentagem? É só multiplicar por 100. E aí você vai encontrar o valor em porcentagem, certo? A gente fez também essa outra questãozinha, que caiu no Enem de 2016. Essa daqui, ela pediu o título, ela deu o título, né? Já em porcentagem, ó, e deu o título em massa. Ela informava, né, que o título aqui é em massa. Ou seja, é preciso utilizar os dados para a resolução da questão em massa. E aí, quando você vai retirar os dados da questão, você vê que ela fornece, ó, a densidade e fornece o volume, né, do soro, no caso aí da solução. E aí, só que você pode estar, né, para quem perdeu a aula e ainda não revisou, e para quem ainda continuou com dúvida, né, mesmo depois de ter assistido, você pode se perguntar o porquê desse volume aqui, né, se os dados é para estar todos em massa. E é justamente por isso que vem a densidade sendo informada aqui, certo? Porque você vai aplicar a densidade para achar a massa da solução, usando o quê? Esse volume aqui. E aí a fórmula da densidade, né, uma das fórmulas mais básicas que existe, devemos saber, certo? E aí só para ajudar mais a decorar, a densidade, ó, Deus, minha vida, certo? Um macetezinho que uma vez um aluno me falou, e aí eu sempre fico usando nas minhas aulas. Disse, professora, eu sempre tinha dificuldades para decorar a fórmula da densidade, porque às vezes eu colocava o V em cima, o M embaixo. Só que aí eu criei uma frase, nunca mais esqueci. Aí eu perguntei a ele, né? Ele foi disse: Deus, minha vida, sempre nesse sentido. Eu disse, ótimo, então vou ficar dando essa dica aí para ver se mais alguém
consegue, né, usar ela para ajudar. E aí, na fórmula da densidade, você vai fazer o quê? Achar a massa da solução. Você tem a densidade, que é 1, e tem o volume da solução. Quando você fizer a multiplicação aqui, ó, você vai achar a massa, que vai ser igual a 500 gramas. E aí, como eu havia falado, né, coincidiu com o mesmo volume, né, o mesmo valor do volume, 500 ml, 500 gramas. Por quê? Porque a densidade dessa solução é 1. Mas se fosse 2 ou 1,5, enfim, outro número, esse valor aqui seria diferente. Então, por isso que é importante se ligar nessa questão da densidade, certo? Se você não ficar atento, pode ser que você imagine assim: ah, eu resolvi uma questão que o volume foi igual, a massa que foi achada foi igual ao volume, então vou usar o mesmo volume. Não é bem assim, certo? Tem que usar esse dado aí da densidade. É uma questão que não é simples, não é muito fácil, certo? Ela é considerada um nívelzinho aí mediano a difícil, então requer outros olhares, digamos assim, não é só uma aplicaçãozinha na fórmula, né? E aí, outra informação importante é o quê? A questão fornece o título ó, em porcentagem. E aí, como eu falei para vocês, para aplicar na fórmula em si do título, você não pode estar usando o valor em porcentagem. Por quê? Você vai ter esse valor aí multiplicado por 100. Então, seu número vai ser alterado, né? Adulterado. O que é que você tem que fazer? Tirar da porcentagem e deixar somente em título mesmo. E como é que faz para tirar da porcentagem? É só dividir por 100. Se para colocar na porcentagem é multiplicar por 100, para tirar da porcentagem é dividir, certo? Quando você dividir, vai chegar nesse valor aqui. E aí é só aplicar na fórmula os dados, e aí vai achar o que a questão está pedindo, no caso, a massa do soluto. E aí hoje a gente vai começar a ver uma outra concentração. Não sei se vocês já ouviram falar nessa, ppm, que significa partes por milhão. Ela é muito usada para soluções que são extremamente diluídas. A gente vai já ver como é que se calcula, né, e o que é uma solução diluída. Ou seja, ela vai, essa fórmula, né, esse ppm é utilizado quando você tem uma solução que tem pouca quantidade de soluto para uma grande quantidade de solvente ou de solução. E aí você utiliza ela, que é justamente o quê? É a partezinha do soluto, certo? Você vai ter ali uma parte do soluto para 1 milhão de partes da solução. Por isso que ela é utilizada em soluções que são bem fraquinhas, ou seja, soluções diluídas. E aí a concentração em ppm, ela indica quantas partes do soluto vai existir em 1 milhão de partes da solução, como eu acabei de falar, né? E aí pode ser em volume ou em massa, certo? E aí a formulazinha que nós podemos estar utilizando é essa daqui. ppm é igual a uma parte do soluto para 10 elevado a 6 partes da solução. Esse valor aqui é, cadê? 1 milhão, certo? Para não ter que colocar os 6 zeros, e aí você pode estar usando em notação científica, certo? Professor, o que é que significa isso? Como é que eu vou estar utilizando essa fórmula aí? Você não vai utilizar ela exatamente do jeito que está aqui. Você precisa de algumas informações. Como assim? Por exemplo, para o ppm em massa, quando você for calcular em massa, você vai precisar da massa do soluto dividido para a massa da solução. E aí você precisa de quanto de massa do soluto? De uma parte dela, certo? Para 1 milhão de partes da solução. E aí você tem que trabalhar com o quê? Com as unidades que apresentem essa proporção. Por exemplo, você vai ter, vou fazer aqui a escala das massas, né? Das unidades de massa. Você tem aqui quilograma, grama e miligramas, certo? Para você converter, por exemplo, quilogramas em gramas, o que é que você tem que fazer?
Alguém saberia me dizer? Você tem quilo e quer converter para gramas. O que é que você tem que fazer? Vamos ver se vocês lembram melhor assim, ó. 1 quilo. Opa. 1 quilo tem quantas gramas? Tem 1000 gramas, concordam? Então, se você quer converter quilo em gramas, você vai multiplicar por 1000, certo? Vou botar aqui 10 a terceira, que é a mesma coisa que 1000, certo? Só que está em notação científica. Se você quiser converter gramas em miligramas, você vai multiplicar por 1000. Se for o processo contrário, eu quero converter miligramas em gramas, o que é que eu faço? Eu divido por 1000. Se eu quero converter gramas em quilogramas, eu divido por 1000. E aí existem outras unidades, certo? Micrograma, decigrama, enfim. Essas aqui são as principais, que a gente vai utilizar aqui no exemplo. E aí, por exemplo, você tem aqui, ó, miligramas e quilogramas. Quando você olha a distância de uma para a outra, você vê que precisa andar quantas casas, ó. Quando você multiplica aqui 1000 vezes 1000, vai dar quanto, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver como é que está a interação de vocês. Alguém saberia me dizer? Se eu quero converter 1 quilo em miligramas. Ah, professora, eu aprendi só a converter em gramas, eu nunca converti em miligramas, não. Tem que ter essa noção, certo, pessoal? De fazer conversões de unidade. Isso daqui é o básico para você resolver muitas questões do Enem, tanto de química, de física, matemática. Então, voltando aqui, ó. Quando você vai aqui de quilogramas para gramas, você tem 1000, certo? E se você for querer chegar em miligramas, você vai andar mais o quê? Mais 1000. Então, você multiplica 1000 vezes 1000. Fazendo aqui multiplicação de potência de mesma base, ó. Como é que eu faço? Uma multiplicação de uma potência de mesma base. Conservo a base, que é 10, né? E somo os expoentes. 3 mais 3 vai dar 6. Ou seja, aqui nós temos 1 milhão. Então, por isso que quando você for calcular um ppm em massa, você tem que ter em cima a unidade em miligramas e embaixo quilogramas, certo? Por quê? Porque sempre vai ser de 1 para 1 milhão. Se você tem uma parte do soluto, no caso em miligramas, vai estar dividido para 1 milhão de partes da solução, certo? Porque você precisa fazer esse percurso. Você anda aqui para gramas, ó, e para chegar em quilogramas, você anda mais 1000. Então, quando você multiplica 1000 vezes 1000, vai dar 1 milhão. A mesma coisa para o volume, certo? Segue o mesmo raciocínio. Quando você for calcular o ppm em volume, quando a gente for resolver questão, você vai entender um pouco melhor essa aplicação, certo? Quando você tem aqui o volume, você vai precisar de quê? De uma parte do volume do soluto para 1 milhão de partes da solução. E aí, quais as unidades de volume que tem essa relação? De 1 para 1 milhão. Aí você vai lá e faz a escalazinha, né, do volume. No caso, ó, metros cúbicos, litros, ml. Segue esse mesmo raciocínio aqui, ó. Metro cúbico para litro, tem 1000. De litro para ml tem mais 1000. E voltando, né, também a 1000. Sendo que aqui multiplica e aqui divide. Para você chegar, ó, para você ter uma parte aqui do soluto em ml e ter o volume da solução com relação a essa parte aqui do soluto em 1 milhão, você tem que fazer a relação com metro cúbico. Professor, então quer dizer que aqui não poderia ficar em ml por litro? Não. Por que que não pode?
Porque a relação não é de 1 para 1 milhão. Quando você faz aqui, ó, de ml para litros, você andou somente o quê? 1000, certo? Você só vai utilizar aí o 1000. Então, sempre tem que ter essa relação de uma parte para 1 milhão. Por isso que o nome da concentração é partes por milhão, certo? Que é uma parte do soluto para 1 milhão de partes da solução. Pessoal, ficou alguma dúvida com relação a isso? Então, vou prosseguir aqui para a gente resolver a questão. E aí vocês vão tentando absorver um pouco melhor, né? Digerir melhor essas informações. Opa, um sonzinho aqui do chat. Naldo disse que está tudo ok. Bel, Oi. no caso, seria uma parte de soluto para 1 milhão da solução? Isso. Quando você faz esse cálculo aqui, você vai saber, por exemplo, se o valor deu, sei lá, ppm deu, sei lá, deu 15. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter ali 15 partes do seu soluto, certo? Em 1 milhão de partes da solução. Você vai ter o quê? Bem pouquinho soluto para muito volume ou muita massa da solução. Então, por isso que é uma concentração utilizada em soluções extremamente diluídas, ou seja, muito fracas. É quando você tem uma parte muito, muito pequena de um soluto para uma quantidade muito grande da solução. Por quê? Você vai ter uma parte para 1 milhão, certo? Imagine que você tem aí R$ 1. Imagine aí R$ 1 e vai dividir para 1 milhão de pessoas. Entendeu? É uma partezinha, você vai ter um valor pequeno dentro de uma parte enorme, ou seja, dentro de uma quantidade que é 1000 vezes, né? 1 milhão de vezes maior do que a que você tem do soluto. Professora, me dê aí alguns exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, o diesel. Quem aqui já foi em postos de combustível, creio que todo mundo já passou, se não foi abastecer, mas foi acompanhado com alguém que foi abastecer, né? Seja o pai, a mãe, o irmão, um avô, ou pelo menos você já passou em frente ao posto e viu. Temos, né, diesel S10. O que quer dizer aqui esse S? Alguém sabe me dizer que símbolo é esse dos elementos químicos? O S? Ninguém conhece esse Se eu elemento? não estou enganado, o símbolo da tabela periódica, agora não me lembro se é do diesel ou é do álcool, não lembro. Esse símbolo aqui é o do enxofre, certo? É um elemento químico, assim como, né, outros que existem na natureza, só que ele não é sozinho, ele sempre vai vir acompanhado, certo? Os elementos químicos, eles sempre estão em formas de mistura. Então, não esqueçam, esse S aqui, ó, do diesel, significa que representa o elemento químico enxofre. E o que é que essa informação está me dizendo? Quando você, a partir de agora, né, vocês já vão ter essa informação, caso ainda não tenham, quem nunca ouviu falar, né? Esse S10 quer dizer que esse 10 aqui é a concentração de enxofre, né, em ppm. Ou seja, vai ter aí 10 partes de enxofre para 1 milhão de partes da solução. Isso quer dizer o quê? Que vai ter uma quantidade de enxofre muito menor do que a que tinha antes. Não sei se vocês já viram falar, acho que até 2012, 2013, se eu não me engano, era S500. Ou seja, o ppm aqui, ó, era 500, bem maior do que é hoje, né? Que é 10. E o que isso quer dizer, professor? Por que essa redução? É a questão da poluição ambiental, certo? O enxofre é um elemento que ele é muito inofensivo, ele causa vários danos ambientais,
dentre eles, por exemplo, a chuva ácida e muitos outros, né? E aí foram feitos vários estudos, né? Foram várias brigas, muita coisa para isso acontecer. E aí foi reduzida a concentração de enxofre colocada no diesel, certo? E aí que antes era colocada 500 partes dele para 1 milhão de da solução, hoje é colocada somente 10, certo? Uma quantidade bem menor. Então, o diesel, né, comparado a antes, ele está poluindo menos. E quando você coloca o biodiesel, certo? Quando você vai ter a mistura aí do diesel junto com o biodiesel, você vai ter uma redução também, ainda mais dessa quantidade de enxofre. O meu mestrado eu estudei sobre o biodiesel, né? A gente produziu, fizemos vários estudos, fizemos também várias misturas do biodiesel que a gente produziu com o diesel. E aí o biodiesel ele tem nessa função de tentar substituir o diesel, porque o biodiesel ele é renovável, né? Ele vem de fontes renováveis, como de plantas, né, oleaginosas, de gordura animal, da gordura animal, por exemplo, pode vir da gordura de porco, pode vir da gordura do frango, de várias, né, inúmeras fontes de gorduras, né, de óleos que a gente tem. Então, é renovável porque você consegue ir produzindo ele sem trazer danos maiores ao meio ambiente, como os combustíveis não renováveis trazem, certo? E essa questão aqui, né, voltando aqui à questão da concentração, foi diminuída a concentração de enxofre no diesel, justamente pensando na questão ambiental, certo? E o biodiesel também deu essa força, né, para fazer essa redução aí. Então, por exemplo, o diesel ele é utilizado só em caminhões, né, em ônibus, automóveis de grande porte, né, que precisam de muita energia para funcionar. E aí os automóveis, por exemplo, que foram fabricados, né, até 2012, né, muitos deles só funcionam com esse diesel aqui, certo? Que é também chamado de diesel comum. Vocês já devem ter ouvido falar. E aí eles, né, utilizam esse daqui. Ele não foi abolido totalmente, certo? Mas a partir de 2012, os automóveis, né, já foram sendo fabricados e adaptados para funcionar com esse diesel aqui, o S10, que é bem menos poluente. Não quer dizer que ele não polua, certo? Mas é menos. E aí também vocês podem encontrar informações desse tipo de concentração, né, em ppm, por exemplo, nos cremes dentais, né? No que chamamos de pasta, né? O comumente chamado de pasta. Então, lá nas pastas vai ter a informação, né? Informações, por exemplo, da quantidade de flúor que tem ali presente, desculpa, na solução. Um exemplo aqui essas pastas infantis, ou algumas delas trazem em torno, né, de 1.100 ppm. Então, vai variando, certo? Vai depender muito da faixa etária daquela pasta, né, do creme dental. Deixa eu ver aqui no chat. Qual o valor mínimo que pode ter de enxofre? O valor mínimo que você quer dizer é do diesel, né? Quanto menos, melhor, certo, Alessandra? No caso aqui, por exemplo, os automóveis, a partir de 2012, de 2012 para cá, né, eles utilizam esse daqui. É o diesel mais adequado, né, que o motor já foi adequado, já foi preparado para funcionar com esse daqui. E aqueles mais antigos, né, que ainda estão funcionando, podem estar utilizando esse daqui. E aí a menor quantidade que tem é essa daqui, certo? Hoje no mercado. A ideia é de que se possa substituir um dia, né, para que não haja essa poluição. Porém, é necessário ter, né, quando você fala de um combustível fóssil, nesse caso aqui do diesel, ele vem com enxofre na sua composição, certo? Então, pessoal, vamos lá fazer aqui uma questão, né, para ver se o conteúdo ele começa a fluir melhor. E aí a questão é a seguinte, ó.
Outra coisa, geralmente essa unidade aqui, essa concentração em ppm, certo? Vocês vão encontrar também em água mineral, em alguns refrigerantes, em alguns alimentos, certo? Que vai vir em ppm, porque são solutos, né? São substâncias que são usadas muito pouca mesmo, para uma grande quantidade de solução. E aí, para não se utilizar outro tipo de solução, de concentração, por exemplo, como a concentração comum, a molaridade, o título, é mais adequado e mais aconselhável utilizar essa, certo? E aí a questão diz o seguinte, ó, a água potável não pode conter mais do que 5, vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio. E aqui dá o símbolo do mercúrio, Hg. Só mesmo a título de informação, não que você venha utilizar na resolução da questão, certo? Mas é sempre bom vocês começarem a identificar os elementos, as fórmulas, para facilitar na resolução da questão, né? Na leitura também. E aí ele disse, né, que não é possível, não pode, né, determinado por lei, não é possível conter, não é permitido, na verdade, conter mais do que essa quantidade por gramas de água. O que isso quer dizer? Deixa eu colocar aqui. Que 1 grama de água, H2O, só pode conter, né, no máximo, pode ter menos, mas não pode ter mais, certo? No máximo, 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio. Então, essa é a quantidade, né, que a questão nos fornece. E aí eu pergunto, quem é o soluto e quem é o solvente aqui? Vamos aqui no chat. A água vai ser o que aí nesse caso? Soluto ou solvente? O que é que vocês acham? O soluto. Você acha que a água é o soluto? Roberta colocou que é o solvente. Valéria também, Raíssa. Pessoal, podem ficar à vontade, não tenham medo de errar, certo? Estamos aqui para aprender. Pronto, muita gente aí colocando, né? Herculana colocou solvente, Thalia também, Alessandra. Então, pessoal, nesse caso aqui, a água é o solvente, certo? Exatamente como vocês colocaram aí no chat. É o solvente, porque está em maior quantidade. Ó. Quando você compara aqui esse valor, miligramas, né? No caso aqui, esse menos 4, quer dizer que vai ter aqui algumas casas decimais na frente, né? Vai andar o quê? 4 casas. Então, vai ter um número muito pequeno. Então, a água vai ser o solvente e aqui vai ser essa quantidade de mercúrio, né? É o soluto. Continuando o enunciado. Para evitar o inconveniente de usar números tão pequenos, o químico utiliza um recurso matemático, surgindo assim uma nova unidade de concentração, ppm, como eu já havia dito para vocês, né? E aí ele dá a formulazinha, ó. Já foi bem bacana, ele já deu a formulazinha em ppm, né, da massa, no ppm em massa, no caso, o que a questão aqui só envolve massa, ó. Não está envolvendo volume, porque poderia envolver volume, certo? E aí a questão já traz a fórmula e já traz as unidades, ó, que você tem que ter. Miligramas e quilogramas, como a gente viu no slide anterior. Por que que tem que ser obrigatoriamente miligramas e gramas? Porque é uma parte, no caso aí você vai ter uma parte em miligramas, certo? Para 1 milhão de partes da solução em quilograma. Então, sempre tem que ter essa relação. Não esqueçam disso, certo? E quando for volume, o volume vai ser ml por metro cúbico, que também tem essa mesma relação. 1 ml está para 10 a sexta, ou seja, 1 milhão de metros cúbicos. Deixa eu apagar aqui para não confundir aqui na questão. Voltando aqui à resolução. E aí ele diz assim, ó, no final do enunciado, a quantidade máxima
permitida de mercúrio na água potável corresponde a... Então, toda e qualquer água potável, ela tem os parâmetros para seguir, certo? Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso. Seja água mineral, seja água que a gente recebe da Caerne, certo? Ela tem os padrões físico-químicos, químicos, biológicos que precisam ser seguidos. Não pode ultrapassar tanta quantidade de cloro, de mercúrio, de cálcio, então tem que ter sempre os números, né, ali. Por exemplo, quando você recebe o papel de água, não sei se vocês já chegaram a ler para tentar entender, mas lá tem dizendo algumas substâncias que tem, né, e a sua concentração. E aí é importante a gente estar sempre com essa informação, né, de que tem que seguir os parâmetros. E aí a questão quer saber qual vai ser a quantidade máxima de mercúrio que é permitida, né, na água potável. E aí vamos lá para a resolução da questão. Como eu sempre falo para vocês, é importante inicialmente retirar os dados, certo? Com os dados, você vai ter uma visão melhor do que é que você tem e o que é que você precisa encontrar. E aí, um dos primeiros dados que a questão nos fornece é a massa do soluto, né? A gente já conseguiu distinguir quem é o soluto e quem é o solvente. No caso aí, a massa do soluto é a massa do mercúrio, no caso, 5 vezes 10 a menos 4. Temos aí também a massa do solvente, que é a água, que é 1 grama, certo? Ele não forneceu aqui o número, mas ele diz assim, miligramas de mercúrio por grama de água. Quando ele fala por grama, ele está dizendo que tem esse valor aqui, ó, de mercúrio, para cada grama de água. Quando não vem informando o número, quer dizer que é 1, certo? Deixa eu apagar aqui. Outra informação que também nós temos aí do enunciado, né, na própria fórmula. Digamos que você tenha esquecido da fórmula com relação ao a ppm em massa. Você não lembra quais as unidades que é para ser utilizada, né, em cima, e qual a unidade que é para ser utilizada embaixo. Aí a questão ela já deu isso de presente, né? A massa do soluto tem que estar em miligramas, aí você vai lá para os seus dados. Massa do soluto está em miligramas? Está. Então está ok, não preciso mexer nela. Vamos olhar a massa do solvente. A massa do solvente precisa estar em quê? Em quilogramas. E aí você olha, a questão fornece a massa do solvente em gramas, certo? Como foi dito aqui, ó. Mas você precisa dela em quilogramas. Então, o que é que você vai fazer? Converter 1 grama em quilograma. E aí, só para quem não lembra, ó, você tem que saber sempre as relações, certo? Se não souber fazer direto. Você tem que saber que 1 quilo equivale a 1000 gramas, certo? Essa é a relação básica que você tem que saber. E aí você quer converter quantos gramas? Quer converter 1. Então, você vai colocar aqui embaixo. Ó. Lembrando, grama abaixo de grama. Você não pode colocar aqui grama abaixo de quilo. Sempre unidade, a unidade de cima tem que ser igual à unidade de baixo. Faz aqui meio por extremos, ó. Você vai achar o valor, né, em quilogramas, fazendo aqui passo a passo, vai dar o quê? 1000x igual a 1 vezes 1 vai dar 1. Você isola o x, repete o 1, esse 1000 que está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. 1 dividido para 1000 vai ser exatamente 0,001. E aí, no caso, você está convertendo em quilogramas. Professora, lá na prova, para mim fazer essa divisão, eu vou perder um pouquinho de tempo. Vou dividir aqui 1 para 1000. Assim, se você não tem segurança de converter direto, certo? Eu aconselho que você faça a divisãozinha na boa, certo? Por exemplo, 1 não dá para dividir para 1000. O que é que você faz? Acrescenta um 0, e aí obrigatoriamente você coloca um 0 e uma vírgula aqui. Você tem agora 10. 10 dá para dividir para 1000? Não dá, professor. O que é que se faz? Coloca mais um 0. Se você colocou um 0 aqui, coloca outro 0 aqui. Eu tenho agora 100 dividido para 1000. Não dá ainda, professor. O que é que eu faço?
coloco um 0 e outro 0 aqui, certo? E agora, eu tenho 1.000 dividido para 1.000. Quanto é? 1. É só multiplicar, ó. 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 0, 0. Outra vez 0, 0. E 1 vezes 1, 1. 1.000 menos 1.000, 0. Então, você chegou no valor, certo? Ou você poderia fazer de forma bem mais rápida. No 1.000 tem o quê? 3 zeros. Você tem aqui o 1, a vírgula do 1 está aqui. Você vai andar a vírgula 3 casas. Ó. Você pode preencher de zeros aqui. Você vai andar ela 3 casas, porque são 3 zeros que tem no 1.000. Você anda 1, 2, 3. A vírgula parou aqui. Então, o valor é 0,001. Então, existem inúmeras maneiras de se fazer, certo? Veja qual é a melhor para você, qual é a mais segura, para você chegar no valor correto, certo? Feita a conversão de unidade, o que é que vamos fazer agora? Vamos aplicar na fórmula, né? Nós já temos tudo ok. A massa do soluto já estava em miligramas, a massa do solvente acabamos de converter para quilogramas, e agora vamos encontrar a concentração em ppm, né? Aplicando na fórmula. Então, aplicando na fórmula, você vai ter qual é a massa do soluto em miligramas? 5 vezes 10 a menos 4, como já dito. Dividido pela massa do solvente em quilogramas, que a gente acabou de encontrar, que é 0,001. Fazendo aí a divisão, ó, 5 dividido, ou 5 vezes 10 a menos 4 dividido para 0,001, vai dar igual a 0,5. Ou você pode converter esse valor em notação científica. Só que aí você vê que nas alternativas não está em notação científica, ó. Então não precisa, certo? Eu coloquei aqui só a título de informação. Professora, como é que eu faria aqui essa divisão lá na prova? Um monte de casa decimal aí, como é que eu poderia fazer isso? Você poderia fazer assim, ó. Repetiria, certo? Essa parte de cima, 5. É colocado esse 0 aqui, ó, mas ele não tem tanta interferência não, certo? Você coloca só se quiser. 5 vezes 10 a menos 4, dividido por... Eu aconselharia converter esse valor aqui, né, transformar ele em notação científica. E aí, como a gente já viu, né, eu falei brevemente na aula passada, a notação científica é você deixar um número entre 1 e 10, certo? Deixar o número, o valor entre 1 e 10, utilizando também a potência de 10, certo? Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho 0,001. Esse número aqui, ele é menor que 1. Ou seja, ele não está entre 1 e 10. Esse 0,01 está bem aqui, ó, bem abaixo de 1. Então, como é que eu faço para converter? Vou transformar ele em um número que fique dentro dessa faixa aqui, certo? Então, vou mover a vírgula. Se eu mover para cá, não vai dar certo, porque vai ficar 0,01, vai ficar ainda menor que 1. Movendo para cá também não dá certo, então vou mover para cá. Então, a vírgula vai ficar aqui. Ficou 1, 1. O 1, ele está entre 1 e 10, obviamente, né? Então, você vai colocar aqui 1 vezes a potência de 10, certo? Notação científica sempre vai ter a potência de 10. E aí você vai contar quantas casas você andou. Você andou aqui 1, 2, 3. Andou 3 casas. Aí a dúvida de muitos alunos é: esse 3, professora, vai ser positivo ou negativo? Se você andou para a direita, certo? Ou seja, se você está aumentando aqui o número embaixo, você coloca o sinal negativo. Se você andar para a esquerda, o sinal é positivo, certo? Então, aqui vai ficar negativo. Ou seja, esse número aí convertido em notação científica é esse aqui. Agora, professora, como é que eu faço para fazer a divisão? Você vai fazer de forma isolada, ó. Você vai dividir 5 para 1. 5 dividido para 1
é 5. Você vai repetir aqui, ó, vezes divisão de potência de mesma base. O que é que eu faço? Conservo a base e subtraio os meus expoentes. Ou seja, vai ficar menos 4 menos 3. Quando você faz, deixa eu arrumar aqui, fica melhor. Você tem menos 4, vai ficar menos 3, certo? É a regrinha da potência, ó. Você está dividindo aqui a potência de mesma base. Você conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Os expoentes é o quê? Menos 4 e menos 3. Você está subtraindo, certo? Então, você repete o menos 4, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar menos 4 mais 3. Sinais diferentes, o que é que eu faço? Subtraio e conservo o sinal de maior valor. 4 menos 3 vai dar 1. Quem é que tem o maior valor aqui? 4 é maior do que 3. E qual é o sinal do 4? É menos. Então, vai ficar o menos 1. Então, aqui em cima vai ficar menos 1. Então, essa é a sua resposta. E tirando de notação científica, ó, é só andar uma casa decimal para a esquerda. E aí você tira da notação científica. Ou seja, chegou em 0,5 também. E a nossa resposta correta é a alternativa C, 0,5 ppm. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tudo tranquilo. Jefferson, depois da minha aula é a de Pedro, é? Sim. Vou prosseguir aqui mais um pouquinho, não sei se Jefferson ainda está aí, vou tentar terminar o conteúdo hoje, viu, pessoal? Então, peço só mais um pouquinho de paciência aí de vocês, né? E peço licença aí a Pedro por mais uns 10 minutinhos. Vamos resolver mais uma questão, certo, de ppm. E aí ela diz o seguinte, ó. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a quantidade do ar é considerada inadequada se o teor de monóxido de carbono, ou seja, de CO, atingir 15 ppm. E aí ele dá essa informação aqui, ó, V por V. O que quer dizer V por V? Vai ser volume do soluto pelo volume, vou colocar aqui o 1 do soluto, pelo volume do solvente, certo? Sempre que vier essas informações, VV, ou se vier assim, ó, MM, quer dizer massa, massa. E se vier MV, massa, volume. Nessa situação, qual é o volume de CO existente em cada metro cúbico de ar? Então, nesse caso aqui, ó, a questão não está procurando o ppm, ela já fornece o ppm. Ela está querendo saber qual vai ser o volume, ó, do soluto que existe em cada metro cúbico, ou seja, em cada 1 metro cúbico de ar. E aí, qual é a fórmula que a gente vai usar? Exatamente aquela fórmula do ppm para volume, certo? A questão já diz aqui, ó, volume por volume. Então, é exatamente essa fórmula, onde você vai precisar do volume do soluto em ml. E aí eu pergunto, quem é o soluto? É o CO, certo? Ele está aí, ele é um dos solutos que está presente no ar. O ar ele é composto por várias moléculas, não é só uma. Tem o oxigênio, tem nitrogênio, tem hidrogênio. Todos em forma de gás, né, ou de vapor. Então, você vai ter aí o soluto e o volume da solução. No caso, a solução é o ar, certo? Que é toda essa mistura. E aí, a questão nos fornece os seguintes dados. Ó. O volume do soluto é o que ela quer saber, ou seja, o volume de CO. O volume do solvente que ela nos fornece é 1 metro cúbico, certo? E o ppm, né? Ou seja, a concentração. Então, a questão está nos fornecendo, ó, esse dado, está nos fornecendo esse dado. E aí, ela quer encontrar esse daqui, certo? Nós já temos aí, né, a faca e o queijo. É só aplicar na fórmula
e chegar no valor correto, certo? No caso, no valor da nossa incógnita, que é o volume do CO. Aplicando na fórmula, você vai colocar aqui ppm. Qual é o valor do ppm que a questão fornece? É 15. 15 ppm. Então, você vai colocar aqui no lugar do ppm, coloca o 15. Igual volume do soluto. Quem é o volume do soluto? É exatamente o que a questão está pedindo. Qual o volume de CO? Que é do monóxido de carbono. Então, vai ficar a nossa incógnita, o V1, dividido pelo volume do solvente. Ou também podemos chamar de volume da solução, certo? E aí, qual é o volume de toda a solução, de todo o solvente aí, que a questão quer saber? A questão quer saber, ó, em cada metro cúbico. Ela já está fornecendo dado em metro cúbico, ó, que é exatamente o que temos aqui. Então, você só vai colocar aí o 1, certo? Que ela só quer saber em cada metro cúbico. Aqui subtende-se que tem um 1, ó, em cada 1 metro cúbico. Fazendo aqui meio por extremos, o volume vai ser igual a 15. 1 vezes 15 vai dar 15. Mas qual a unidade? ml. Que é exatamente, ó, a unidade do soluto. E aí a questão é só isso, certo? Você pode estar transformando em litro. Digamos que essa daqui não tem alternativas, né? É uma questão discursiva. Acho que não lembro se foi da USP ou não lembro, é de um vestibular. E aí, se as alternativas vierem em ml, você já chegou na resposta correta aqui, né? Você já pode parar por aqui. Mas se as alternativas estiverem em litro, aí você precisa converter, né? 15 ml em litro, que vai dar esse valor aqui. Faz a conversão da mesma forma como a gente já falou, né? Como eu já vinha falando para vocês. Pessoal, alguma dúvida com relação ao ppm? Pelo menos para agora. A questão poderia pedir em outra unidade de medida, ao invés de metros cúbicos? Poderia. Boa pergunta. Digamos que a questão, ó, ao invés de colocar metro cúbico, digamos que a questão colocasse aqui litro, certo? Ao invés de metro cúbico, viesse assim, existente em cada litro do ar. E aí, o que é que você tem que prestar atenção? A fórmula, obrigatoriamente, quando você está relacionando aí volume com volume, certo? Você tem que usar ml e metro cúbico, certo? Essas são as unidades que você tem que utilizar de forma obrigatória para se calcular o ppm ou para achar alguma das informações aí relacionadas, certo? No caso, se o enunciado quisesse saber em cada litro, o que é que você tem que fazer? Converter esse litro aqui, né, 1 litro, converter ele em metro cúbico, certo? Aí sim é o que você iria aplicar aqui na fórmula. Então, foi uma excelente pergunta que Roberta fez, certo? Então, tem que ficar atentos. Nesse caso, a questão foi boazinha, já pediu a informação, né, dentro da unidade que está na fórmula, que é o metro cúbico. Mas ela poderia pedir, sei lá, em ml, poderia pedir metro cúbico, entendeu? Então, tem que estar atento a essas informações. Então, sempre fiquem, ó, ligados com relação ao ppm sobre essas unidades, ó. Massa, você vai usar miligramas e quilogramas, certo? E no volume, ml e metro cúbico. Pessoal, mais alguma dúvida com relação a ppm? Ou eu posso prosseguir? Pode continuar. Pronto. Jefferson, você se encontra? Estava aqui numa reunião, mas estava ouvindo tudo. Pode falar. Jefinho, diga aí a Pedro que eu vou só finalizar aqui o conteúdo, certo? Peço desculpa aí a ele, estou tomando o tempo da aula dele. Tranquilo, Bel, não tem problema não. Pode ficar à vontade. Tá. Viu? Deixa eu só ver aqui a carga do notebook. Está tudo ok.
Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver agora a finalização, né, desse conteúdo de soluções, que não é menos importante essa parte, mas é muito crucial, né, a gente ter essa informação, ter esse conhecimento sobre diluição de soluções. E aqui eu tenho uma demonstração para vocês, e eu queria que vocês me dissessem o que é que está acontecendo aqui, ó. Imagina que você vai fazer um suco, certo? Sua mãe pediu para você fazer um suco para o almoço. E aí você vai fazer de pó, certo? Aquele sucozinho, né, industrializado, que faz um mal danado, né, que diminui alguns dias de vida da gente. Enfim, você vai lá, pega o saquinho, né, o sachêzinho, despeja o pó na vasilha, e aí você coloca a água, certo? Colocou certa quantidade de água. Só que aí tinha, né, mais pessoas para consumir esse suco. Você viu ali, achou que a quantidade, né, que estava ali não ia dar para todo mundo. O que é que você fez? Ou também você experimentou e viu que ele estava muito forte, né? Um gosto muito, muito ruim. Você colocou mais água. E aí eu pergunto para vocês, o que foi que aconteceu, ó, daqui, desse recipiente aqui, ó, para esse outro? Mudou o quê? Quais os aspectos aí que mudou dessa solução? Tá tomando kisuke, né? De uva mais. Vixe, kisuke é da minha época, viu, Valéria? Foi colocado mais água, né? Como a Roberta colocou aí, foi acrescentado mais água. O volume aumentou, né, Lenara? Isso mesmo. E o que mais a gente pode observar, pessoal? Tem uma palavrinha chavezinha aí, a cor. Muito bem, Lenara, a cor, certo? A cor é o que pode nos chamar a atenção, né? Claro que a quantidade aumentou porque a gente colocou mais água. Mas a cor, ela é uma característica, certo? É um indício que nos indica se uma solução ela está muito fraca ou muito forte. Que foi até o termo, acho que Roberta colocou aí, né? Se você tinha antes o suco aqui, ó, com essa coloração, ou seja, uma coloração mais intensa do que essa outra, é sinal de que ele estava muito forte. Que na química, né, ao invés de usar o termo forte, nós utilizamos o termo concentrado, certo? Então, se você, por exemplo, eu vou tomar um café muito forte, você pode dizer quimicamente, eu vou tomar um café muito concentrado, ou um suco, ou enfim, qualquer outro tipo de solução. E aí, quanto mais água você colocar, mais fraco ele vai ficando. E aí eu lembrei de um aluno meu que dizia, professora, é igual o suco aqui do colégio. Eles servem um suco muito diluído, uma concentração muito baixa, porque é fraco que só molesta. E na minha época não era muito diferente, não, certo? Sempre estudei em escolas públicas. Não querendo, né, menosprezar, mas quando era suco, às vezes, né, a gente sentia só o cheiro, mas o gosto, que era bom, nada. Então, quando nós temos, né, uma solução muito concentrada, nós dizemos que temos uma solução forte. Quando ela está menos concentrada, temos uma solução, fraca, certo? Ou também chamada de diluída. Então, sempre que vocês ouvirem esse termo diluição, quer dizer o quê? É você acrescentar mais solvente a uma solução. Nesse caso aqui, ó, o soluto era o suco, certo? O pó do suco. Ele é o nosso soluto, porque está em menor quantidade. A água que é adicionada ao suco é o nosso solvente. Então, quanto mais solvente a gente colocar, ou seja, quanto mais água, nesse caso aqui, colocar, mais diluída vai ficar a nossa solução, certo? Porque eu vou ter mais soluto, uma quantidade ou de solvente muito maior, para uma quantidade muito pequena de soluto que eu tinha no início. E se for ao contrário, né, vou ter uma solução muito forte, muito concentrada. E aqui eu trouxe vários exemplos de coisas, né, que a gente faz no dia a dia, que são diluições. Por exemplo,
essa questão do suco, né, como eu acabei de falar, você colocando mais água, você está diluindo aquela solução, ou seja, você está colocando mais solvente e a quantidade de soluto permanece a mesma. Você aumentou o solvente, mas o soluto você não acrescentou. Então, por isso que é uma solução diluída. Detergente. Tem pessoas que pegam o detergente, colocam em outro recipiente e colocam a mistura com água. Para o quê? Para fazer render, né? Para aumentar ali a quantidade de detergente e durar por mais tempo. Tinta, quando a gente vai fazer alguma pintura, seja em porta, em parede, né, em papel, a gente costuma diluir, né, colocar mais solvente. E aí pode ser o solvente, um solvente orgânico, como por exemplo querosene, que é muito utilizado quando se vai pintar a porta. E também outros tipos, porta de madeira, né? E outros tipos também de solvente. Tem tintas também que é a base de água, que aí você pode estar diluindo ela com água. Outra questão também da diluição, né? Bebidas. Tem pessoas que, por exemplo, não tomam uísque puro, por ser muito forte. E aí coloca outras bebidas que vai diluindo, ou seja, vai aumentando ali o volume da bebida, mas a quantidade do álcool vai ficando a mesma, né? Então você vai ter uma quantidade muito grande de solução e uma quantidade de soluto ali, né? No caso, o álcool vai ficando muito pequeno. Então tem gente que coloca água de coco, coloca energético, enfim. Os desinfetantes, né? Isso aqui toda dona de casa, toda pessoa, um dono de casa também, né? Quem faz a limpeza do banheiro, passa pano, faz essa diluição. Por exemplo, quando a gente coloca lá no baldo, né, no recipiente que a gente utiliza para passar o pano, a gente coloca água e coloca o desinfetante, e vai colocando, né, o produto que acha necessário. Então, a gente está ali fazendo uma diluição, certo? Você não usa o desinfetante puro. Você está utilizando ele ali numa solução mais fraca, ou seja, mais diluída. Deixa eu ver aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Alessandra, sempre tem um mistério para descobrir os sabores dos sucos na escola. A gente não sentia muito gosto, só mais o cheiro. Tem que ter uma basezinha, né, Larissa? Às vezes depende da mão que a pessoa utiliza, né? Tem gente que tem a mão mais pesada, né, entre aspas, aí deixa um suco muito forte, muito concentrado, e a gente vai experimentando, né? Ali é um experimento químico. Experimento químico não é só aquelas coisas que fazem explodir, né? Só o preparo de fazer um suco ali já é um experimentozinho químico. Então, você vai fazendo, colocando as quantidades, experimentando. Tá faltando açúcar, vou colocar mais. Tá muito forte, vou colocar mais um pouquinho de água. Então, vamos prosseguindo aqui. Né? E como é que seria, por exemplo, cobrada numa questão, numa prova, essa parte de diluição? Ela pode ser cobrada utilizando, né, essas fórmulas aqui, ó, que não é muito diferente do que a gente viu. Né? Todas essas fórmulas aqui, ou todas essas simbologias, a gente já viu. Por exemplo, aqui é a molaridade, certo? Aqui é o título e aqui é a concentração comum. Então, pode estar sendo envolvida essas três concentrações na questão da diluição. ppm não vai cair muito, porque ppm já é uma solução, né, já é uma concentração que trabalha com pouca quantidade, né, uma quantidade muito, muito pequena. Então, não vai, né, ser relacionada com essa questão de diluição, que justamente diluição é você diminuir a concentração. Então, se você já tem uma concentração muito pequena, né, não tem mais como você diminuir ela, dependendo da finalidade, claro. Então, como é que você faz para calcular, né, o volume que foi adicionado ali de água a mais no suco que você preparou, ou a quantidade, né, o volume final que você preparou, enfim, vamos entender aqui, ó. A mesma explicação de uma dessas fórmulas, certo? Serve para todas as outras. Você tem aqui a molaridade e tem um izinho embaixo. Esse I quer dizer inicial, certo? I quer dizer inicial. Então, vai ser a sua concentração que você tinha no início. O volume, ó,
inicial, porque tem um izinho. Então, você vai ter ali o volume da solução que você tinha no início. Ah, eu tinha o suco na concentração 5 mol por litro. O volume que eu tinha ali era 300 ml. Então, esses são os seus dados iniciais, certo? Igual a molaridade final, esse Fzinho aí quer dizer final. Professora, sempre vai vir nos livros ou em outros cantos essa fórmula com I e com F? Nem sempre, certo? Vai ter alguns momentos que no lugar do I vai vir um 1, que significa o início, certo? E no lugar do F pode vir o 2, mas vai dar a mesma coisa, certo? Tem o mesmo significado. Só muda essa simbologia aí. O I significa início e o F final. O 1 é a mesma coisa, né? Inicial, o 1 vem antes do 2, e o 2 quer dizer o final. E aí, como é que você pode, né, estar fazendo esse cálculo? Vai depender muito da questão. A questão pode pedir o volume inicial, pode pedir o final, pode pedir a molaridade final, certo? Geralmente ela vai fornecer essa, mas não quer dizer que é sempre, certo? Então, só de forma resumida, ó, imagina aqui que você tem uma solução, certo? Dentro desse Erlenmeyer. É uma das vidrarias que a gente tem no laboratório. E aqui nós temos a solução, né, mais concentrada. Solução inicial. Então, você vai ter o seu volume inicial dela e a concentração inicial. E aqui você está adicionando mais solvente nela. Vamos supor que seja água. Você vai colocando, vai chegar um momento que você vai parar de colocar o solvente, certo? E aí você vai ter um outro volume, certo? Esse volume não é mais esse daqui, então a gente chama de volume final. E você vai ter uma outra concentração, que a gente chama de concentração final, que não vai ser mais igual a essa daqui. Porque no início você tinha esse volume e uma certa quantidade de soluto. No final, você já vai ter um volume diferente, ó. Então, o seu soluto, né, ou a sua concentração vai mudar. E aí nós chamamos de solução mais diluída, certo? A solução final, ela sempre vai ser uma solução mais diluída. Professora, essa mesma simbologia aqui do I e do F serve para essas outras fórmulas, né? Isso mesmo, certo? Tanto para o título, ó, título inicial, volume inicial. Título final, volume final. Concentração inicial, volume final, igual a concentração final vezes volume final, certo? É para qualquer uma dessas fórmulas. Vamos resolver uma questão que aí fica melhor para a gente ver na prática, né? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Não. Tudo tranquilo aqui no chat. Vamos prosseguir. Essa é uma questãozinha de 2019, certo? Do Enem. É uma questão recente. E aí ela diz o seguinte: nos municípios onde foi detectada a resistência de Aedes aegypti, o larvicida tradicional será substituído por outro com concentração de 10% volume por volume. Pessoal, com essa informação aqui, ó, 10%, vocês acham que a gente vai utilizar qual dessas três fórmulas aqui? Vou apagar logo tudo aqui. Vocês acham que a gente vai usar a fórmula do título, que é essa primeira aqui, a fórmula da molaridade, que é essa segunda, ou a fórmula da concentração comum? Respondam aí no chat. Ó. A questão ela traz essa informação aqui, ó, 10%. Qual é a fórmula que a gente vai usar? É só mesmo por questão de simbologia, certo? O resultado, se você aplicar os valores, vai dar no mesmo. Só que é importante a gente saber a fórmula, né, a correta. Exatamente, Maria Ionara também colocou, exatamente, nós iremos utilizar do título, que é essa primeira aqui. Sempre que vocês verem uma questão que traz aí a concentração em porcentagem, não esqueça, certo? Quer dizer título. Lembra que também o título pode ser chamado de porcentagem. Minha letra sempre foi feia, mas hoje ela está se amostrando, viu?
E aí, vou continuar, né? O enunciado diz assim: a vantagem desse segundo larvicida é que pequena quantidade da emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a conclusão ou a condução de baixo volume de larvicida pelo agente de combate a endemias. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e, para uso em campo, todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de 1 litro. Opa, aqui uma informação importantíssima. Volume final de 1 litro. Temos já duas informações. O objetivo, a outra coisa, né? A palavrinha-chave aqui, ó, diluído. É uma questão que envolve diluição, certo? O objetivo é obter uma concentração final de 2%. Olha que outra informação preciosíssima. Concentração de 2% em volume do princípio ativo. Que volume de larvicida deve conter o frasco plástico? E aí a questão quer saber, né? Fala aí sobre um larvicida, que é muito utilizado para se combater o Aedes aegypti, né? E aí ele fala da concentração inicial, né? Que é 10%. E ele diz que essa vantagem de se utilizar esse larvicida é que uma pequena quantidade, né, já é o suficiente, já tem um valor, ou já apresenta um resultado muito, muito bom. E aí ele fala que no final, né, para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e para uso em campo, todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de 1 litro. Ou seja, ele está indicando aí, né, uma forma de você trabalhar com uma solução mais fraca que vai ter um resultado muito bom. Então, você vai estar rendendo, né, ainda mais essa solução. Nesse caso aí, o larvicida. E aí ele dá a informação do volume final, que é 1 litro, e a concentração final, que é 2%. E aí ele quer saber, né, qual vai ser o volume de larvicida que deve conter o frasco plástico. Ou seja, se ele está dando aqui ó, o volume final, que é 1 litro, ele está querendo saber o volume inicial, certo? Como é que eu vou saber, professor? Retire os dados, que vai lhe ajudar, certo? Dados que a questão lhe fornece. Ó. Vimos que as informações aqui estão em título. Porcentagem aqui. E aí, professor, eu preciso tirar a porcentagem? Não, certo? Para essa fórmula aqui, não precisa. A gente retirava da porcentagem quando era para aplicar exatamente naquela fórmula do título. Para as questões de diluição, não precisa tirar da porcentagem, certo? Pode utilizar direto. Então, nós temos aqui ó, a concentração inicial, que é 10%. Temos aqui, ó. Concentração final, que é 2%. Também a questão nos forneceu. O volume final, que ele dá aqui, ó, é de 1 litro, certo? E aí, o que é que acontece? Por que que você já converteu, professora, para ml? Todas as alternativas estão sendo dadas em ml. Então, é interessante que você trabalhe com o volume em ml, para você já encontrar o seu valor no dado correto. Se você quiser trabalhar em litro, pode, certo? Só que aí o seu volume, no caso, o volume inicial que você vai achar em litros, e aí você tem que converter para ml. Mas aí, no caso, trabalhando já em ml, você já encontra o valor, o resultado, né, na unidade correspondente. E aí, aplicando na fórmula que a gente acabou de ver, título inicial vezes volume inicial é igual a título final vezes volume final. Quem é o meu título inicial? 10. Está aqui. O volume inicial é o que a questão está querendo saber, né? Qual vai ser o volume do larvicida que deve conter o frasco plástico? Quanto é de larvicida que vai ter que ser enviado para cada agente de endemias, né? Para que ele faça a diluição? Igual ao título final, no caso a concentração final, que é 2, ó, tá aqui, vezes o volume final, que é 1 litro, no caso eu converti para ml, que deu 1000 ml. Fazendo aqui a multiplicação, você vai ter 10 vezes VI
10 VI, igual 2 vezes 1.000, 2.000. Esse 10 que está multiplicando vai passar para lá, dividindo. Fazendo a divisão aí, 2.000 dividido para 10, você vai chegar em 200 ml, certo? Eu poderia cortar isso aqui lá na prova. Esse zero corta com esse zero. Ficou o quê? 200 dividido para 1, que é igual a 200. Analisando as alternativas, a questão, ou a alternativa correta é a letra D, certo? Professora, se eu fosse trabalhar em litro, como é que ficaria? Ao invés de 1.000, você iria colocar o 1, certo? Que é 1 litro. Exatamente o que a questão está dando aqui, ó. Volume final de 1 litro. E aí você iria encontrar o valor aqui em litro. E aí nas alternativas não tem litro. O que é que você tem que fazer? Converter para ml. E aí por isso que eu já trabalhei direto com ml, certo? Pessoal, então por hoje, né, a gente conseguiu encerrar o conteúdo de soluções. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para perguntar, certo? Como o tempo já está um pouquinho extrapolado, né, já passei meia hora e já peguei meia hora da aula de Pedro. Então, caso as dúvidas que vocês tenham, né, não dê para tirar agora na aula, a gente pode tirar depois, na próxima aula, eu posso fazer tirar um espaçozinho, né, para tirar a dúvida de vocês, ou vocês podem me procurar amanhã no privado, certo? Para tirar alguma dúvida. Certo? Tudo bem?